Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Então, eu prometi fazer um vídeo para explicar melhor as perguntas de Hebreus, até mesmo porque lá em sala não vai dar tempo, né? Nossos assuntos são muito grandes e a gente acaba já na medida do tempo, então não teria como fazer em sala de aula, senão nós teríamos que deixar de fazer uma aula, né? Então eu não vou ler todas as perguntas, algumas perguntas eu já mandei o PDF para vocês aí no grupo, as respostas estão lá. Eu vou ler algumas que são mais compridas, são as mais difíceis, tá bom? Começando com a primeira. A primeira pergunta diz o seguinte: qual o propósito da epístola aos Hebreus, ou carta aos Hebreus, a quem foi destinada e qual é o tema central e quais são os principais assuntos? Então, essa pergunta teria necessidade de vocês pesquisarem no Google, uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico, porque na própria Bíblia não está enfático para quem ela escreveu, quem eram os receptores dessa, dessa carta, né? Então, o propósito de Hebreus é primeiramente mostrar a superioridade de Cristo, né? E o tema começa falando sobre a universal suprema de Cristo, de Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada na realidade imediata ao ser humano. Ela foi escrita, essa carta, a uma terceira geração de judeus, né? O título Hebreus são um povo judeu, né? Ela foi a terceira geração que estava desviando-se da fé, estava espiritualmente morrendo espiritualmente. Então, o autor de Hebreus ele vem fazer uma exortação para que continuem firmes, perseverem até o fim nessa. E ele então começa a exortar e trazer esses judeus que viviam na lei, viviam em exercícios de, de práticas religiosas, né? De, e começa a falar o seguinte, né? Essa carta foi escrita para uma terceira geração de judeus convertidos que estavam não somente em Israel, mas espalhados em outras nações, estavam passando por um esfriamento espiritual e se perguntando se valia a pena deixar toda a prática religiosa judaica para seguir uma fé tão simples, sem símbolos, sem imagens e correndo o risco de serem mortos. Então, como a gente sabe, naquele período de tempo, né, no início da igreja, todos aqueles que professavam fé em Jesus Cristo eles estavam sendo perseguidos. O início da igreja foi uma perseguição contra os judeus, contra os cristãos, né? Contra todos os cristãos. Mas esta carta especificamente está falando com os judeus convertidos que estavam espalhados ali para aquela região. Quando a palavra diz que sem símbolos, sem rituais, o povo judeu estava acostumado com símbolos e rituais, né? Para o pecado, a gente se lembra que o ritual era pegar um cordeiro, sem mácula, sem defeito, sem mancha, levava ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote, que via se o cordeiro era exatamente, estava sem mácula, sem defeito, aceitava ou não, e então fazia-se a expiação, o sangue derramado pagava, encobria o teu pecado, e então você, entre aspas, ficava purificado. Como a gente vai ver que as cinzas de animais, água e sangue purificavam, deixavam por fora o ser humano purificado, né? Não por dentro. Porque a gente entende que todos os ritos e todas essas celebrações, esses símbolos, não poderiam purificar e transformar o coração, mas sim como água. A água lava o corpo e deixa você limpo. A água não consegue lavar teu coração, não consegue transformar tua mente. Você não toma um banho e sai com a mente lavada e com o coração lavado. Todos esses símbolos faziam com que o teu estereótipo, né, por fora você parecesse puro ou purificado. Então, uh, o teor dessa carta era mostrar a supremacia, a superioridade de Cristo. Ela vai mostrar que essa aliança que Deus estava fazendo com eles agora era superior à aliança de Moisés, que Jesus era maior que Arão e todos os sumos sacerdotes. Jesus é maior que toda a lei e que ele cumpre a lei, que Jesus veio para ser sacrificado e substitui todo o sacrifício de animais. Essa carta traz exortação para uma vida de compromisso, perseverança, que vai valer a pena para aqueles que estavam desanimados,
porque o que nos aguarda é um novo e vivo caminho para o trono de graça e misericórdia do nosso Pai no céu. Essa primeira aqui responde muitas das perguntas que vão vir, tá? E também essa resposta, como eu sei que muita gente não tinha livro, Bíblia de estudo, não tinha comentário bíblico, estava em um podcast que eu mandei para vocês, que o título do podcast era Jesus, nosso sumo sacerdote, nosso majestoso e maravilhoso sumo sacerdote. Então, naquele podcast, ele explica, né, que o povo estava esfriando e que essa carta foi escrita para esse pessoal não perseverar até o fim, e fala desses pontos aí. Então, essa pergunta que é mais complicadinha eu passei aqui. A pergunta 2 está lá no PDF, eu montei os versículos também. A 3, por que Jesus se tornou um de nós? Por que Jesus se tornou carne? Também está lá, né? É só citar uma passagem bíblica que está lá em Hebreus 2, do 14 ao 18, está no PDF para vocês. Então aqui no 4, a Epístola aos Hebreus diz claramente que Jesus Cristo é superior. Descreva pelo menos 7 coisas ou pessoas que Cristo é superior, segundo o autor de Hebreus, citando o capítulo e versículo. Também está lá para vocês, daí eu coloquei Cristo é superior aos profetas, Hebreus 1, 3, aos anjos, Hebreus 1, 4, a Moisés, Hebreus 2, 3, ao sumo sacerdote, Hebreus 5, do 8 ao 9, Hebreus 6, versículo 20, e Hebreus 8, versículos 6 e 7. A Abraão, Hebreus 7, 1 ao 6, ao sacrifício de bodes e bezerros, e a antiga aliança. Também está lá no PDF, com todos os versículos para vocês também. E o sangue de Abel também eu coloquei aqui. A 5 era uma pegadinha, pessoal, tá? Está se dizendo assim, ó, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Né? Hebreus 9, 22. Quase todas as coisas não são todas as coisas. Segundo a lei, além do sangue, o que mais era usado para purificar? Então essa pergunta é segundo a antiga aliança, segundo a lei, né, do Antigo Testamento. O que mais era usado para purificar uma pessoa? E então, o versículo que eu citei para vocês está lá em Hebreus 9, 22. A resposta estava em Hebreus 9, 13, que diz o seguinte: e, sob o sistema antigo, o sangue dos touros e bodes e as cinzas, aqui ó, as cinzas dos animais, das novilhas, eram espalhadas sobre as pessoas impuras e tornavam as pessoas exteriormente puras. Então, todos esses rituais tornavam a pessoa pura por fora. Mas o que era a segunda lei? Não era somente o sangue, mas o sangue, as cinzas espalhadas por cima da pessoa. Então, a resposta estava no próprio capítulo 9, só que um pouquinho anterior. 6. Segundo o autor de Hebreus, além da remissão de pecados, o que mais o sangue de Cristo fez por nós? Cite pelo menos 4 coisas e coloque referência. Então, não vou citar as referências aqui para ser mais rápido. Libertou do medo da morte, que aqui, remissão de pecados, ou além de remissão de pecados, é além do perdão dos pecados. Tá? Libertou do medo da morte, então todo cristão, todo aquele que está em Cristo, ele não tem mais medo da morte, mas sim ele vê como uma passagem, como nós estamos aqui num vestibular, como estamos aqui de passagem, nosso tempo aqui é limitado, mas sabemos que quando morremos, vamos habitar junto com o nosso Senhor, e aí entraremos na vida eterna, que aqui é uma passagem, um piscar de olhos. Então, nós não temos mais medo da morte, não quer dizer que nós não vamos chorar e sentir falta dos nossos entes queridos, mas nós temos convicção de onde nós estamos indo e para onde vamos, porque nós estamos firmes na promessa que Cristo Jesus fez por nós, nos salvar, nos libertar e nos dar uma vida nova junto com Ele. Libertou do castigo dos pecados, então a remissão de pecados é perdão de pecados, mas perdoar dos pecados tem a consequência. Todo pecado tem uma consequência, que é o castigo. Então, ele nos libertou do castigo do pecado. E o maior do castigo de todos os pecados é o próprio inferno. Então, ele nos libertou do próprio inferno. Nos purificou.
que é a purificação, que é a santificação, que é a renovação, regeneração, nos santificou e nos salvou. Então todos esses estão os versículos lá, tá? Essa pergunta também deu problema. A 7 é: o que é descanso sabático? Como entramos nesse descanso de Deus? Então, o que é o seguinte? Se você for ver pela lei, né, como começou o descanso sabático, você vai ter uma resposta pronta. Mas eu queria segundo a carta de Hebreus, né, que está lá no capítulo 4. Então é o seguinte: a origem do descanso sabático, a origem do sabatismo, né, está lá quando Deus cria o mundo e o universo, e ele faz isso em 6 dias, e no 7º dia ele descansa. Então está em Gênesis, né? Então, na epístola, resumindo aqui o capítulo Hebreus 4, tá, vou exemplificar tudo e não vou ler o que está escrito aqui, é que nós que estamos em Cristo Jesus, nós já entramos nesse descanso, nessa... a gente vai ver o descanso sabático como 3 pontos. Nós que temos fé em Cristo Jesus, descansamos em Cristo Jesus, já estamos entrando automaticamente nesse descanso, de olhar para frente, para o futuro e saber que nós vamos estar com o nosso Deus, com o nosso Pai, com Jesus Cristo, habitar com Ele. Então esse descanso é para agora, mas ainda a gente pode falar do já e ainda não, porque ainda vamos estar lá. Então ele é uma visão de agora, de estarmos confiantes que se quem crê em Cristo Jesus já está nesse descanso. É o descanso da salvação, é o descanso de estar nele, de não mais viver segundo esse mundo, mas viver segundo a promessa e a esperança de estar em Cristo. E também o ainda não, porque ainda vamos entrar nesse descanso. Então a gente pode ver o descanso sabático olhando para as Escrituras como iniciando em Deus, quando formou e criou os céus e a terra. Olhando para o agora, que quando eu creio, eu entro nesse descanso. E quando eu vou, quando eu partir dessa, quando eu morrer, ou se Jesus voltar antes de eu morrer, que isso vai ser um tema da escatologia, que o Sidney vai dar para vocês, eu vou estar com ele e descansar eternamente com nele. Então, um versículo-chave para isso, Hebreus 4:3, que diz o seguinte: pois somente nós, os que cremos, podemos entrar no seu lugar de descanso. Deus afirmou: jurei na minha ira que aqueles que não creem em mim nunca entrarão no meu descanso, apesar de suas obras estarem concluídas e assim seu descanso já ter sido inaugurado desde a criação do mundo. Nós fomos, tem um versículo que eu vou complementar aqui, que nós fomos eleitos antes da criação do mundo. Antes de Cristo formar esse planeta, esse universo, esse mundo que nós vemos, nós fomos eleitos nele para nós sermos salvos, transformados, purificados. E antes de Deus criar o mundo e o universo, Deus já criou esse tempo de descanso para nós. Isso é maravilhoso. Então, leem lá, também está no PDF, bem mais explicado, tá bom? Né? Não há nenhuma outra forma de entrar nesses descansos se não for por meio da fé em Cristo Jesus. 8. Quais são os conceitos básicos que o livro de Hebreus cita no capítulo 5, finalzinho do capítulo 5 e no capítulo 6, que deveríamos saber e ensinar? Também eu citei uma passagem aqui, dá para pegar cada uma delas e falar cada uma delas, mas não foi o intuito, eu queria só que vocês citassem mesmo. Então a resposta é Hebreus 6, do 1 ao 2, que diz o seguinte: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Ele diz aqui conceitos básicos, é aquilo que todos nós, como discipulado, que estamos começando a fé cristã, temos que saber. E quais são os ensinamentos? Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces. Ele chama de alicerce. Ou seja, arrependimento das obras mortas, o arrependimento inicial de você se arrepender, que isso, quando o Espírito Santo abre teus olhos, aqui faz parte do chamado,
né? Deus te chama, te atrai até Ele. Então, o Evangelho é pregado você se arrepende. Quando você se arrepende, você só pode, a fé e o arrependimento andam juntos. Então você se arrepende, você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador, que você é um pecador miserável e precisa de um Salvador, que sem Ele você não consegue ser salvo. Então, por meio da fé, você crê em Cristo Jesus e daí você é regenerado. E no mesmo tempo que você já é regenerado, você é adotado, você é justificado e você começa um processo de santificação que vai até o final da tua vida e no final a glorificação do teu corpo. Então, esse processo de arrependimento também não é somente aqui está falando arrependimento das obras mortas, mas também um arrependimento constante na vida, na caminhada do crente. Toda vez que você comete algo errado, você se arrepende diante de Deus por aquilo que você fez. Né? Lá em Coríntios fala do arrependimento segundo Deus e não segundo o mundo. Então vamos lá, continuando: a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Esses, segundo Hebreus, são ensinamentos básicos. Básicos. Bom? 9. Explique a perícope de Hebreus, capítulo 6, do 13 ao 20, sobre o que a promessa está falando. Então aqui eu queria que vocês falassem com as suas palavras, vocês lessem um texto, nessa perícope que vai do 13 ao 20, lessem, relessem, e segundo o entendimento de vocês, o que é a promessa, o que essa promessa está falando. Né? Então eu vou ler para vocês aqui. Ali começa falando da promessa. Vou até ler aqui como está aqui. Opa. Eu estou com o celular da minha esposa para falar sobre. E saiu. Que legal. Só um pouquinho, pessoal. Estou com o celular dela aberto para mim. Aqui, voltou. Então lá em Hebreus 6, do 13 ao 20. Hebreus 6, do 13 ao 20. Começa falando de Abrão, né? Que Deus fez uma promessa a Abrão e jurou, e essa promessa ele jurou por si mesmo, não tendo alguém maior por quem jurar. Deus é maior, ele é, né? Colocando, por que Deus jurou? Para que Abrão compreendesse que aquilo que ele estava falando ia se cumprir, que era verdade, que ele podia descansar, porque Deus, ele estava falando, que o próprio Deus estava afirmando aquilo. Né? Porque ele traz conotação quando alguém jura, normalmente jura por alguém maior. Eu juro por Deus que eu vou fazer isso. Automaticamente nós entendemos que isso já não é mais pedido para nós, né? Está trazendo um contexto histórico de como as pessoas faziam. A gente tem essa revelação que nosso sim seja sim, o nosso não, não. Não devemos mais jurar, né? A palavra ainda diz que aquele que faz um voto deve cumprir-se diante de Deus. Então ele está falando do contexto de que quando uma pessoa jurava, normalmente fazia para uma pessoa maior. Eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo pastor. Então, mas nós não fazemos mais isso. Mas está trazendo a conotação de quê? Que quem está falando e fazendo esse juramento é o próprio Deus. E a gente deve confiar nessa promessa. E qual é a promessa então que ele está falando? Né? Esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Né? Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência, certeira alcançou a promessa. Quando alguém faz uma promessa, oferece também uma garantia apelando para alguma autoridade acima dele. Assim, se houver alguma dúvida a respeito da promessa, a autoridade entra em ação, decidindo qualquer questionamento. Deus não pode quebrar a sua própria palavra, como diz a Escritura. Hebreus 6,18. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, e aqui está falando de nós agora, nós que nele nos refugiamos, nele quem? Em Jesus Cristo. Estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós.
Qual é a esperança, gente, que Jesus dá para nós? Que Ele é nosso sumo sacerdote, que Ele, através do seu sangue precioso, nos comprou, nos purificou, nos regenerou, nos salvou. Todo o contexto anterior que a gente estudou até agora aqui, que a gente colocou, nós temos que estar firmados nessa promessa, nessa rica esperança, promessa que Deus faz para nós. Nós que confiamos e queremos o Senhor Jesus, estamos seguros dessa promessa. Não devemos temer que Deus e Jesus Cristo vão voltar atrás da sua promessa. Não, eu não me desagradei do Dirley, eu acho que, sabe, eu vou dar para trás e, Dirley, tu está fora da minha aliança. Não é assim. Então, essa é uma esperança que nós temos. Que Jesus Cristo, que Deus jamais vai voltar atrás, porque Ele deu a sua própria palavra. Então, nós que cremos e confiamos em Cristo Jesus, prossigamos nessa caminhada e confiando que Ele é poderoso e imutável, que Ele não mente, Ele não é Deus para que minta. Ele não é homem para que minta. Ele é Deus e sua palavra tem autoridade e poder e Ele não mente. 10. A aliança com Cristo é superior. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior baseada em promessas superiores. Segundo o capítulo 8 de Hebreus, o texto está falando de uma aliança superior. No versículo 13, o que mudou nessa aliança? Então aqui eu acho que eu vou ter que ler um pouquinho com vocês. Esse é um pouquinho mais difícil, mas nem tanto, tá? Capítulo 8. Então eu vou lendo e vou trazendo o significado aqui para vocês. Um pouquinho. Então lá, eu vou partir do 6. Lendo na King James, tá, gente? Ou não vou ler na nova versão transformadora. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Desculpa, gente. Vamos ler de novo, desculpa. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá, e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu os perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Hebreus 8, 6 ao 8, versículo 10, 12 e 13. Então, eu li e passei alguns versículos, não li todos, mas o que está querendo dizer? Por que essa aliança é superior à antiga? Desculpa, gente, estou lendo de novo aqui, tá? Jeremias fez uma promessa, tá citando o livro de Jeremias, né? Que ele ia transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne, que Deus ia colocar as suas leis em nosso coração. Essa aliança é superior porque todos os rituais judaicos, todo o Antigo Testamento era uma prefiguração do que Jesus Cristo iria fazer por nós, né? O ritual de trazer um cordeiro, o ritual de, né, espiar o cordeiro, o sangue do cordeiro jorrar, e aquele sangue simbolizar a remissão dos pecados, o derramamento, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todos esses rituais faziam o quê? Faziam com que
todos esses rituais não faziam que um coração fosse transformado, mas somente faziam com que a minha culpa fosse diante de Deus expiada. Então, eu era perdoado e alguém morria, o cordeiro morria no meu lugar pela culpa, pelo castigo do pecado que eu cumprir, que deveria ser para mim. Então, quando Jesus morre naquela cruz e ele com o seu sangue nos lava, nos limpa, nos santifica, e também naquela cruz ele paga o preço do pecado, do castigo por nós, ele transforma-nos, e agora entra no novo nascimento não é somente nos perdoar e nos limpar, mas também transformar o nosso coração. Por isso que a palavra diz, colocarei no coração deles. É a transformação de dentro para fora. A antiga aliança tinha só como função lavar-me exteriormente. Então não podia mudar o meu coração. Como eu falei anteriormente, um banho, né, lava-me por fora, não consegue lavar o que está por dentro, o meu coração, as minhas mazelas, os meus maus pensamentos, o meu coração caído, depravado, a minha natureza caída. Na novo nascimento e na renovação, a regeneração, e que é a promessa feita aqui, Deus ele nos transforma. Aquilo que a lei era incapaz de fazer, os rituais que a lei era incapaz de fazer, agora em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vem nos transformar essa natureza caída. Então, o que muda aqui, né? E eu deixei para vocês lá, que é o seguinte: essa aliança é superior à antiga porque está instituída com base em superiores promessas. Essas promessas são registradas na longa citação de Jeremias, que segue: no tempo do exílio babilônico, as palavras de Jeremias indicavam que Deus achou o povo em falta. Quando ele prometeu uma nova aliança, a implicação era que havia algo errado com aquela primeira aliança, estabelecida no tempo do êxodo do Egito. O problema essencial estava com o povo. Eles não continuavam na minha aliança. Então, o que acontece? O problema não era a lei, o problema nunca foi a lei, o problema nunca foi... A lei é boa, é perfeita, a lei revela a santidade de Deus. O problema não estava na lei, o problema estava no povo. O povo não conseguia cumprir. Deus achou o povo em falta. Porque o povo, por causa de Adão, da nossa natureza humana caída, não consegue obedecer a Deus, não consegue cumprir a lei. Isso também, o livro de Gálatas fala, né, que a lei veio para mostrar o quão nós somos pecadores e mostrar que nós não conseguimos cumprir. Por isso nós olhamos para Cristo. Precisamos de um Salvador. Quem é que vai nos salvar da nossa corrupção? Quem é que vai olhando para Jesus, nós entendemos que só Ele pode nos perdoar, nos justificar, nos transformar, porque eu não consigo cumprir a lei. Não porque ela seja ruim, ela é boa, mas a minha natureza, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, e o que eu não quero, eu continuo fazendo. Paulo afirma isso em Romanos, né? Então, onde eu parei aqui? Então, Deus achou o povo em falta. O problema essencial estava no povo, eles não continuaram na aliança. A prontidão de Deus era Deus para restabelecer o seu relacionamento especial com Israel é expressa nas palavras-chave: e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No entanto, ao renovar a aliança, ele promete: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, para lhe dar o desejo e a capacidade de agradá-lo. Versículo 10, né? Essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Passado aqueles dias, garante o Senhor, e gravarei minhas leis na sua mente. O que ele está querendo dizer? Que agora, no novo nascimento, Deus coloca no nosso coração. Ele grava no nosso coração. E agora eu consigo obedecer porque o Espírito Santo vem habitar em mim. E ele me conduz em santidade, ele me conduz. E se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu consigo obedecer a Deus. Então esse é o novo nascimento, é a transformação de um novo coração, da nossa natureza, é a transformação da nossa natureza, praticamente aqui, né? No entanto, ao renovar a aliança, ele promete: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração a escreverei, para lhe dar o desejo e a capacidade de agradá-lo.
O autor de Hebreus enxerga o cumprimento dessa promessa no fato de Jesus purificar o coração do seu povo da consciência culpada, para que assim eles possam servir ao Deus vivo. A necessidade do sacerdócio, santuário e sistema sacrificial da antiga aliança é agora removida. Então, o que mudou aqui? O sistema sacrificial, cerimonial da antiga aliança não cabe mais a nós fazermos, porque Jesus Cristo já fez isso, já morreu naquela cruz. Ele de uma vez por todas morreu e se tornou sacrifício, se tornou oferta em nosso lugar, nos justificou e pagou o preço dos pecados e da culpa em nosso lugar. Então, não há mais necessidade de sacrifícios, porque de uma vez por todas agora nossa consciência, nossa mente é transformada, um novo coração Deus nos dá, e não há necessidade de ficar refazendo todos os sacrifícios para encobrir nossos pecados. Se de agora, de uma vez por todas, se eu creio em Cristo Jesus, eu sou perdoado dos meus pecados. Então não há mais necessidade. Se eu volto a fazer sacrifício, eu estou dizendo que Jesus Cristo não morreu por mim e que o sacrifício de Jesus não tem valor. Por isso que Hebreus exorta o povo a crer nessa promessa e continuar nessa aliança, porque eles já estão perdoados, não há necessidade de ficar fazendo mais sacrifícios. Então os atos cerimoniais não valem mais para nós que cremos em Cristo Jesus. De uma vez por todas, Jesus já se fez sacrifício por nós, né? Nós vemos que aquele que é judeu messiânico, que crê em Cristo Jesus, ele não faz mais, ele crê na promessa que nós cremos, mas os judeus, os rabinos, os fariseus, ainda que não têm Jesus como Senhor e Salvador, eles estão lá esperando a reconstrução do templo para voltar a fazer sacrifícios, né? Então, embora Deus não diga nada, calma aí, a necessidade do santuário, do sacerdócio, santuário e do sistema sacrificial da antiga aliança agora é removida. Isso torna possível que crentes de qualquer raça e cultura se aproximem de Deus por meio de Jesus. Embora Deus não diga nada especificamente acerca disso na profecia de Jeremias, quando ele diz nova torna antiquada a primeira, assim as provisões rituais da antiga aliança estão no cerne daquilo que se torna antiquado, envelhecido, e está prestes a desaparecer. Então, todo o ritual antigo está prestes a desaparecer porque ficou antiquado, não há necessidade mais de sacrifício. Então, essa é a resposta do capítulo 10, da pergunta do 10, né? O que mudou na aliança? Mudou que eu não preciso mais fazer esses rituais sacrificiais. Não que a lei deixou de valer. Não que não exista mais lei. Mas agora Deus colocou a lei em nossos corações e eu só posso obedecer porque agora Deus transformou minha natureza, minha mente e colocou em meu coração, e agora eu posso obedecê-lo, agora eu posso servi-lo, agora eu posso, como diz Romanos 8, né? Aqueles que não são nascidos de novo, aqueles que não têm o Espírito Santo não conseguem obedecer a Deus, somente os que estão com o Espírito Santo. Então, todos os atos cerimoniais estão antiquados. Então, a nova aliança é, quando eu tenho fé em Cristo Jesus, agora eu posso amar o meu próximo. Toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu não vou trair ele, não vou roubá-lo, e não vou desejar a mulher dele, não vou traí-lo, né? E toda vez que eu tenho Cristo Jesus, também a minha fé também gera obras. Então, a partir de agora, eu que sou nascido de novo, eu ajudo o meu irmão, eu exorto o meu irmão, eu me dou para o meu irmão,